Nós possamos ver a face do Senhor nessa noite. Que deixemos o Espírito Santo finalmente tirar as escamas que ainda restam. Que não desperdicemos uma noite nessa casa. Esse tempo é separado para nós comungarmos uns com os outros na presença do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos passar então a meditação da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Ainda versos 16 e 17. Aleluia. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença e da Tua palavra. Com toda humildade e sinceridade nós te pedimos. Fala conosco, Deus, nesse santo lugar. Trata profundamente com cada um de nós. Doce Espírito de Deus, só pelo Teu agir, só pelo Teu mover, nós conseguimos compreender, receber, aceitar a palavra do Senhor, especialmente quando ela vem para nos exortar ou para nos corrigir. Então eu te peço, Deus, que verdadeiramente sejamos servos nesta noite, que o Senhor desperte cada um de nós para isso. É tempo de não desperdiçar oportunidades, mas de verdadeiramente nos definirmos diante do Senhor, nos expor ao Teu agir e à Tua obra. Fala poderosamente com o Teu povo, com a Tua igreja, com o Teu rebanho nesta hora. Para a glória do Senhor somente eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, se acomoda no seu lugar. Nós vamos dar sequência ao que nós vínhamos falando na semana passada. Nós começamos na semana passada a falar sobre o que Paulo está dizendo de mais uma conquista de Cristo na cruz para aqueles que se convertem. Obviamente, tudo que ele conquistou na cruz é extensivo apenas e tão somente àqueles que o recebem. Os que não continuam alienados dessas bênçãos, desses benefícios, desses favores divinos. Mas aqueles que se convertem precisam aprender quão amplas são as possibilidades agora. A vida com Deus, mediante Jesus Cristo, tem uma possibilidade que, infelizmente, a maioria dos que se convertem não descobrem e nunca desfrutam. Porque ficamos muitas vezes apenas no limiar, apenas no início da experiência cristã. E aí a gente vai vendo muitas pessoas que elas vivem a vida cristã, mas de uma forma tão penosa, tão sofrida, tão desgastante, parece tão, às vezes até desagradável, parece um fardo. E não é esse o propósito e nem esse o potencial da vida cristã. A verdadeira vida cristã, irmãos, ela coloca a gente na plenitude da comunhão com Deus. Isso significa ter vida abundante. Isso significa que dentro de nós passa a jorrar um rio de uma fonte de uma água viva que nunca se seca. Então, a gente passa a viver situações que em outras ocasiões poderiam nos angustiar tão profundamente ao ponto de nos julgar na cama. Agora, por causa da plenitude espiritual, através de Jesus Cristo, nós suportamos coisas muito mais pesadas do que no passado nós suportávamos, e aquelas coisas nos desestruturavam totalmente, e as de hoje, não que nos entristeçam, não que não nos entristeçam, mas é uma tristeza que não nos esmaga, porque vem o consolo do Senhor na nossa vida. Então é disso que o apóstolo está falando. Do potencial máximo dos benefícios do Calvário, que talvez alguém não tenha informação, não tenha conhecimento e muito menos tenha experiência dessas coisas. E esse talvez seja o maior desperdício que acontece na face da terra. Pessoas que estão diante de um banquete, mas não lançam mão daquilo que lhe é oferecido. E
E o Senhor Deus, o que Ele tem para nós nessa intimidade com Ele, meus irmãos, supera qualquer sensação, qualquer emoção, qualquer satisfação que qualquer outra coisa nesse mundo pudesse conceder à nossa alma. Que o Espírito Santo nos desperte através dessa palavra nessa noite para isso, para nós buscarmos com mais intensidade aquilo que nós ainda não experimentamos, porque para a glória de Deus, muitas coisas nós já temos experimentado na presença do Senhor, não é? Mas eu preciso te dizer hoje que nós não estamos ainda nem numa terça parte, e eu não estou te falando do céu, eu estou te falando aqui da terra mesmo, coisas que é para nós vivermos, experimentarmos e desfrutarmos aqui mesmo, na terra, na presença do Senhor. Então Paulo está falando dessa superioridade da fé cristã relacionada à fé judaica, justamente pelo que nós vimos na semana passada. A fé judaica, ela estava condicionada às sombras, a figuras. Ela não tinha diante de si a essência que as sombras reportavam. Por isso que quando o cristianismo é inaugurado através do sacrifício de Cristo no Calvário, as sombras se tornaram obsoletas, ultrapassadas e desnecessárias. Porque aquilo que elas lançavam uma ideia, agora é real diante de nós. A essência foi liberada, a presença de Deus na vida do crente. Lembra lá em Ezequiel, quando o Senhor Deus fala através do profeta que haveria um dia em que Ele daria ao seu povo um novo coração, um coração sensível à presença de Deus. E essa promessa se cumpre quando a gente se converte a Cristo Jesus. Pelo agir do Espírito Santo, nós somos novas criaturas, sensíveis à voz de Deus, ao agir de Deus. Por isso que a obra de Deus avança na nossa vida. Porque se não houver essa sensibilidade, se o coração for endurecido, a gente permanece na igreja décadas e a obra de Deus não evolui em nós. Então, essa sensibilidade ao agir de Deus é fundamental, é essencial. Constrangermos-nos diante do Senhor, diante das coisas que o Evangelho requer de nós. Não enxergarmos nisso uma opressão, mas um desafio que nos emociona, nos cativa, porque a gente pensa, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. A sensação que a gente tem, nós que antes andávamos separados de Deus pela vida de pecado que vivíamos, é que agora tudo é diferente. Nós agora não estamos longe, estamos perto. Mas não ainda tão perto quanto é possível. Eu posso estar mais perto ainda de Deus. Você pode viver nessa terra mais perto ainda do sol da justiça, do verdadeiro Deus. Isso não é uma coisa assim que deixa a gente entusiasmado? Deveria deixar. Porque nenhuma experiência nessa terra se compara a essa vida mais perto do nosso Deus. Que a nossa oração constante seja essa, meus queridos. Que o Espírito Santo nos livre de nos encantarmos com essa vida. Deixar que ela nos distraia daquela que realmente deve nos encantar. A vida com Deus, a vida espiritual, a vida do Espírito, a vida da comunhão com Deus. Não que as coisas da vida física não tenham seu valor, mas elas não se comparam àquilo que nós temos na presença do nosso Deus. Quando a gente tem essa noção, quando a gente tem esse entendimento, a gente não perde isso por nada. Você vive situações que podem te aborrecer, podem te entristecer, elas tocam até um certo ponto da sua alma, mas naquele lugar profundo, onde habita o Espírito de Deus, ali nada abala, ali nada altera. A sua paz nada toca, a sua comunhão com Deus nada atinge. Aquilo ali está tão arraigado em você, que a luta vem e passa e você continua firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Muito bem. Então o apóstolo Paulo está falando e mencionando aqui as práticas religiosas do antigo concerto do judaísmo, e mostrando que ninguém deveria ser julgado e avaliado pela prática daquelas atividades religiosas, porque elas não retratavam objetivamente o estado real da vida espiritual daquela pessoa, daquele religioso, daquele fiel, daquele praticante. Agora, com o advento de Cristo,
Aquelas práticas foram ultrapassadas e são desnecessárias. Elas se tornaram obsoletas, não mais têm valor por conta da estrutura. Elas eram estruturadas em cima de sombras. E agora não há mais sombras. Agora a verdade está revelada diante dos nossos olhos. O Cordeiro de Deus já veio e o ministério dele terreno já aconteceu. E o seu ministério celeste, agora atuando na nossa vida na terra, está em pleno desenvolvimento. E nós não estamos esperando nada mais além do arrebatamento da igreja. Mas a vida com Deus aqui na terra já é tudo que nós podemos ter e experimentar. Então Paulo diz, aquelas coisas não são mais necessárias, mas atos de religiosidade ainda são necessários, sem dúvida nenhuma. A vida de um ser humano na terra não pode ser apenas comer, beber e dormir. Não pode só apenas ganhar dinheiro, gastar dinheiro. Não pode só ser apenas construir coisas, comprar coisas e vender coisas. A vida de um ser humano não pode ser só aquilo que ele toca com as suas mãos, que ele apalpa com a sua pele. Não, os seus sentidos não podem estar voltados apenas para as coisas que podem ser vistas, tocadas e percebidas com esses sentidos. Nós temos que ter chegado a um outro nível, a uma experiência que nos mostre que de fato Deus é real, que não é uma força de expressão, que não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um personagem fictício, como os das histórias de quadrinhos, como dos super-heróis que uma mente fantasiosa criou e colocou diante de nós, e aquilo parece que se torna parte do dia a dia das pessoas. Deus não é isso. Deus é simplesmente a razão de tudo que há, de tudo que existe, porque simplesmente não existia nada. E de repente as coisas surgiram de onde? Do nada. O nada, nada cria. O nada, nada gera. Então alguém existia antes do nada. E quem deu origem a este? Ele próprio. Ninguém o fez nascer. Ele é autoexistente. A vida dele brota dele mesmo. E a vida poderosa dele, que brota dele mesmo, lhe dá capacidade para construir e para gerir tudo aquilo que é o mundo que a gente vê, que a gente toca, que a gente percebe. Mas para a glória de Deus, nós podemos viver a experiência de encontrar realidades que os sentidos humanos não percebem, mas que pela fé nós cremos que é um mundo real. Nós não percebemos com os nossos sentidos físicos. Por exemplo, nossos olhos não veem, nossas mãos não apalpam, nossas narinas não percebem o odor que vem das mansões celestiais. Nossos ouvidos não ouvem, não a audição humana, não ouvem a voz do próprio Deus, como ela brada nas mansões celestiais. Mas nós temos outros sentidos despertados agora. Uma fé viva e não vacilante, mas uma fé convicta, que teoria qualquer não consegue abalar. Porque nós não apenas o conhecemos pela letra, nós o conhecemos por experiência. Ele tem tocado nossa vida. Nós temos experimentado a realidade, a essência de Deus na nossa vida, na nossa história, nas nossas circunstâncias. Ainda que nós não o possamos perceber com os nossos sentidos físicos, mas ele se tem feito conhecer pelo seu povo, nas respostas precisas que ele tem dado aos nossos clamores e que nós reconhecemos. Essa resposta não veio de nenhum outro lugar, senão do reino do Deus, a quem eu sirvo e diante de quem eu me prostro. Então o apóstolo diz assim, aquela forma de culto, o judaísmo, tinha suas prescrições de adoração, tinha o seu modelo de adoração, estabelecido pelo próprio Deus. Agora o cristianismo é a nova forma de culto a Deus, desse povo agora formado, não apenas por uma nação, mas por povos de todas as nações da face da terra. A igreja, o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, esse povo espalhado por toda a face da terra, deve separar momentos para adorá-lo, para cultuá-lo. Deve acostumar-se e dedicar-se a práticas religiosas. Jesus falou sobre isso. Ele falou que nós devemos orar. O que é orar? É um ato de religiosidade, é uma atitude religiosa, é um momento em que se pratica alguma coisa em devoção àquele em quem nós cremos e a quem nós adoramos. Jesus falou sobre a oração, Jesus instruiu a orar, Jesus falou sobre o jejum. Jesus falou que nós, após a sua ida para os céus, os seus discípulos, a sua igreja, iria jejuar, deveria jejuar.
Jesus falou a respeito de ministério e de pregar o evangelho. O que é isso? Ministério, trabalho, serviço religioso. Os apóstolos posteriormente vieram formatando o culto também. Paulo chega a orientar a respeito da ordem dentro da igreja, na hora dos cultos, dos ajuntamentos. Então isso não era desnecessário de forma nenhuma. Quando Paulo diz aqui, ninguém vos julgue pelas práticas religiosas, ele não está dizendo assim, elimine as práticas religiosas. Claro que não, pois o próprio Jesus as estabeleceu e os apóstolos, em seguida, pela unção do Espírito Santo, ratificaram isso e deram ainda mais informações a respeito. Ele não está dizendo que elas são desnecessárias, elas não são, elas são absolutamente necessárias. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, inclusive, sem exagerar, ele diz, orai sem cessar. Ele diz que nós devemos salmodiar ao Senhor. O que é salmodiar? Cantar as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, os adjetivos que só a Ele pertencem. Então, culto, momento de contato com Deus, de expressões religiosas, eles não estão abolidos na fé cristã. Eles são necessários. O que Paulo está dizendo aqui é que eles não são suficientes para ser o instrumento de avaliação do nível de vida espiritual de uma pessoa. Ele está dizendo, ninguém vos julgue pelas práticas religiosas. Ele não está dizendo, para com as práticas religiosas. Não. Continue com práticas religiosas, agora as próprias do cristianismo. Porém, essas práticas são necessárias, porém não suficientes para efeito de julgamento, de avaliação da identidade, da profundidade, da essência da vida espiritual de uma pessoa. O exemplo mais notório disso eram os fariseus no tempo de Cristo, porque eles eram pessoas que praticavam atos religiosos quase que da hora que acordava até a hora que iam dormir. E, na verdade, vida espiritual mesmo eles não tinham. Não houve uma classe que Jesus interagiu na terra, a quem ele dirigiu palavras tão duras quanto os fariseus. Palavras duras, de crítica, baseada na conduta deles, na falta de coerência naquilo que eles conheciam da palavra e na maneira como eles viviam. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ninguém deve ser julgado dentro do cristianismo, avaliado dentro da fé cristã, pelas práticas religiosas. Elas são necessárias, elas precisam acontecer, é preciso dedicar-se a elas, é preciso ter disciplina em relação a elas, mas não se meça por elas. E nem meça os outros por elas. Porque tem gente que é muito de oração, mas também é muito de fofoca. Porque tem gente que é muito de monte, mas também é muito de dar calote nos outros. Então dá para medir a estrutura espiritual de uma pessoa apenas pelas práticas religiosas? Nunca deu. Nunca foi dessa forma. É disso que Paulo está falando aqui agora. Ninguém vos julgue, nem você ao seu irmão e nem você a si mesmo. Ninguém julgue ao outro e nem a si mesmo pelas práticas religiosas. Ah, eu estou bem, eu estou bonito na fita. Por quê? Porque eu não perco um culto. Porque eu oro toda madrugada. Porque eu jejuo pelo menos 3 vezes na semana. Ótimo, práticas religiosas, atividades religiosas. Muito bem, elas são orientadas na palavra de Deus, mas elas não garantem que as coisas estão sendo feitas no espírito correto, com a intenção correta. Com a mesma boca que uma pessoa está por 2, 3 horas cantando louvores a Deus a plenos pulmões, com a mesma boca, ela xinga os palavrões mais terríveis que você possa imaginar. O que é isso? Práticas religiosas separadas de vida espiritual. Não é difícil. Não é difícil ensaiar as práticas religiosas e sermos até perfeccionistas nelas. Não é difícil. Qualquer um consegue enganar o outro com práticas religiosas, concorda? Não é difícil. São sempre as mesmas, então você vai aperfeiçoando. E a plástica da coisa vai ficando cada vez mais impactante.
mas talvez isso não reflita a sinceridade do adorador. Então nós vamos ver um texto onde Jesus vai nos falar sobre isso de uma forma bem específica. Lucas, por favor, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Capítulo 18 de Lucas, versículo 9 ao versículo 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será, e qualquer que a si mesmo se humilha será. Essa parábola Jesus contou. E o versículo 9 explica por que ele resolveu contar essa parábola. Corre o olho aí no versículo 9, para você discernir por que ele resolveu contar essa parábola. Por que ele resolveu contar essa parábola? Porque ele viu diante de si uma demonstração de pura religiosidade. O versículo 9 diz: e disse também essa parábola a quem? A algumas pessoas que confiavam em si mesmas, criam que eram justos e desprezavam os outros. Jesus estava diante de pessoas e ele identificou qual que era o sistema na vida daquelas pessoas. E então ele viu esses camaradas aqui, eles estão enganados, enganando a si mesmos, o modelo deles não funciona, o modelo que eles observam, obedecem, pelo qual eles seguiam, é um modelo falido, eles estão se sentindo bem, se sentindo confortáveis num modelo que não está garantindo boa coisa para eles não. O que Jesus viu neles? Viu neles uma confiança em si próprios. É como aquela pessoa que ela põe a mão no fogo por ela mesma. Sabe? Quando ela vê alguém errando, ela julga com tanto rigor, como se ela pudesse dizer assim: eu nunca faria uma coisa dessa. E talvez ela tivesse potencial para fazer, igual ou pior. Sabe o que é a pessoa confiar em si mesma? É a pessoa que ela aposta na sua honestidade, e dignidade e correção, por dar nota 10 para si mesma. E ela, por causa disso, ela vai se inchando. Porque ela começa a ver as outras pessoas falharem, e ela começa a ter para com as outras pessoas um rigor, como quem diz assim: nossa, mas eu nunca faria uma coisa dessas. E ela não deveria pensar dessa maneira, porque o pecado está no nosso DNA. A nossa miserabilidade, ela está estacionada justamente nisso, nesse velho homem que está em nós. Se não fosse isso, Jesus não nos ensinaria a orar, dizendo: peça ao Pai que Ele te livre da tentação. Ora, se eu chegasse a um ponto da minha vida espiritual em que não houvesse mais nada que me tentasse, Jesus não me ensinaria a orar dessa forma. O pecado está muito perto de todos nós. Jesus olhou para aquelas pessoas e viu neles essa sensação de confiança em si próprios. E isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a pessoa despreza a vigilância. A pessoa acredita que ela dá conta. Não, pode passar na minha frente uma pessoa desse jeito, que isso eu não vou atrás. E às vezes ela tá achando que ela tem uma estrutura que na verdade ela não tem. Quantas pessoas estão hoje, por exemplo, dominadas pelo vício das drogas? E ela, antes de chegar nessa vida marginal, ela olhava para si mesma e ela botava a mão no fogo por ela mesma. E ela diria de si mesma: Deus me livre, nunca que eu vou numa dessa. E a intenção era essa mesmo.
E a segurança daquele momento era essa, mas não estava sob tentação. Você ser muito firme enquanto você não está sob tentação é fácil. Mas de repente conhece alguém. Normalmente o mal entra na vida das pessoas primeiro através de um colega. A prática errada, a prática fora do padrão, ela primeiro é propagada, ela é publicada, ela é divulgada por alguém que consegue tocar o coração da pessoa. Alguém que se torna um amigo, um próximo, um chegado. Então a influência é o que corre na sociedade, o poder da influência. Aí vem aquela pessoa que ela não chega logo de cara oferecendo uma porcaria dessa. Não. O inocente, o que está seguro em si mesmo, está de cá pensando, nossa, que pessoa legal, mas que simpatia, que sorte a minha conhecê-lo, mas que sorte a minha ser aceito no seu círculo de amigos. E não tem noção do que aquela pessoa vai trazer para dentro da sua vida. Porque a pessoa não chega logo oferecendo. Ela chega primeiro ganhando a confiança, ganhando a simpatia, tornando-se presente na vida daquele indivíduo. Aí, um belo dia, pega aquele indivíduo frustrado, decepcionado, entristecido por alguma circunstância da vida. E então está mal, está para baixo, ali ele está suscetível. Aí esse dito colegas vem com a oferta. Cara, quando eu estou mal como você está hoje, eu uso isso aqui. Vou te falar, me deixa bem legal e acaba com esse mal-estar, essa angústia, vai tudo embora. Eu não uso assim direto, não. Só quando eu estou mal, igual estou vendo que tu está. Estou morrendo de pena de tu. Estou querendo te ajudar, não vou te cobrar nada, estou te dando de presente. Só para tu ficar bem, porque do jeito que tu está me cortando meu coração. E aquele que te confiava tanto em si mesmo, não entendeu que o pecado não chega estrondosamente na vida da pessoa. Ele chega sutilmente. Nem damos por conta que ele já chegou. Quando abrimos os olhos, ele já está ali. Mas a pessoa confiava tanto em si mesma, que ela não andou em oração, ela não orava sem cessar, ela não estava ligada no trono. Ela batia no peito e dizia, eu nunca caí numa dessa. Pois caíram, muitos caíram. Desse jeito que eu estou te contando. Sem programar. Quando deram por conta, eles já haviam participado de uma experiência. E aquilo ali foi o que bastou para eles se tornarem escravos de uma coisa que condenou a vida deles, talvez para sempre. Então Jesus viu uma coisa perigosíssima na vida daquelas pessoas, a autoconfiança. E isso é uma das evidências de que não tem vida espiritual saudável. Porque quem tem vida espiritual saudável, produto de atividade religiosa com a intenção correta, vai aprender que jamais a gente pode confiar na gente mesmo. Quanto mais você orar, mais você vai entender quão pecador você é. Quanto mais você jejuar, mais você vai ter consciência de quão fraco humanamente para lutar contra as obras do inferno você é. Quanto mais perto de Deus, mais consciente das suas próprias limitações você será. Ele viu que aquelas pessoas, elas eram justas, elas confiavam na sua justiça própria, na sua correção, eram pessoas talvez incorrigíveis. Quem que é o incorrigível? É aquele que ouve uma correção e diz assim, não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou te falar uma coisa, não é fácil mudar. Não, esse não é incorrigível. O incorrigível, o que o caracteriza indistintamente é que o incorrigível, ele nunca está errado. Por isso que ele nunca precisa de correção. E não tem muita gente assim por aí, não. Mas talvez você conheça alguém que nunca está errado. Nunca está errado. Como é que você corrige uma pessoa que nunca erra? Ela nunca vai aceitar ser corrigida. Por quê? Porque ela nunca erra. Então, esse era o caso. Jesus viu que ali havia uma religiosidade que não produzia vida espiritual saudável. Porque a verdadeira vida espiritual, produto de uma religiosidade corretamente praticada, ela coloca diante de nós, confronta a gente, primeiro com o quê? Com nossos próprios erros, com nossas próprias falhas.
E então a gente busca a correção, ama a correção, deseja a correção. A gente não se sente agredido com a correção. A gente não se desvia da correção. Quanto mais espiritual a gente for, mais sujeito à correção a gente é. Não é quanto mais espiritual, mais perfeito. Não. Quanto mais espiritual, mais consciente da imperfeição a gente tem que ser. Por causa disso, mais corrigível a gente se torna. E aí é possível que o processo do aperfeiçoamento se desenvolva. Porque só é possível consertar aquilo que tem consciência de que está precisando de conserto. E ele viu a última característica deles. Eles desprezavam os outros. Então era uma religiosidade que envaidecia. Eu preciso que você olhe para mim. Uma religiosidade que não produz vida espiritual vigorosa, abundante, vibrante, autêntica, é uma religiosidade que engana o coração do religioso. Ele começa então a julgar o outro. Nossa, fulano quase não ora. Já reparou que cicrano quase não ora? Nossa, a vaidade já chegou ali. A vaidade já chegou ali. O orgulho, a superioridade. Então a pessoa que tem essas expressões, ela pode ter muitas horas de oração no currículo dela. Ela pode ter muitas horas de jejum no currículo dela. Mas não resultou no que era para resultar. Porque o verdadeiro crente que está crescendo espiritualmente, ele não se torna vaidoso de absolutamente nada que na vida espiritual ele esteja adquirindo. Qualquer área em que esse indivíduo trabalhe, ele pode ouvir pessoas depois dizendo: nossa, mas tu, nossa, que é isso? Como Deus te usa? Ele vai ouvir por educação, mas ele vai reverter toda a glória para Deus. Ele não vai se alimentar desse elogio. Ele não vai gostar, ele não vai aprender a acreditar que ele merece aquilo. Porque ele vai entender, se não fosse pela graça dele. Se não fosse pela graça dele. Nada do que eu posso fazer, eu faria. Porque Jesus mesmo fala sobre isso. Sem mim, então eles desprezavam os outros, aquele sentimento de superioridade para com os outros. Isso não deve existir. É claro que se vai perceber um que ora menos, um que jejua menos, um que não se dedica às práticas espirituais, ele está certo? Claro que não, ele está errado. Ele deveria ser uma pessoa dedicada às atividades religiosas. Mas se eu sou e ele não é, e se essa atividade religiosa realmente está me edificando, eu não vou me sentir satisfeita e com prazer de imaginar que eu estou na frente dele. Eu vou sentir compaixão por ele. E eu vou incluí-lo nas minhas orações. E eu vou jejuar por ele, para que ele seja despertado do seu sono, da sua inércia. Amém, irmãos? Então foi por causa disso que ele contou a história. O que tem a história? Tem o seguinte: 2 homens subiam ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Tem algumas informações desse versículo 10. Tem 2 coisas aí que denunciam atividade religiosa. O que é? Hein? O templo e a oração. Certo? Então, um lugar de atividade religiosa e uma prática religiosa. E o versículo 10 identifica 2 personagens nessa parábola. Quem eram? Então, o que a gente sabe sobre eles? Que um era fariseu e o outro era publicano. Não sabemos o nome de nenhum dos dois, não sabemos a história de vida de nenhum dos dois, não sabemos nada de nenhum dos dois. Apenas o que Jesus achou importante dizer o seguinte: os 2 eram judeus, os 2 eram frequentadores do templo, os 2 eram dedicados a práticas religiosas, os 2 tinham acesso à literatura bíblica da época, que era o Antigo Testamento. Os 2 conheciam a lei, os 2 conheciam os profetas. Os 2 tinham a forma de culto monoteísta. E havia uma informação que essa designação deixa bem clara. Um era fariseu. O fariseu era tido na sociedade judaica naquele momento como uma personagem na sociedade da maior envergadura, do máximo respeito, porque acreditava-se a eles um vasto conhecimento da palavra de Deus.
e uma prática religiosa exemplar. Por outro lado, o publicano era tido naquela sociedade como uma escória, como alguém sem valor, porque o publicano é uma expressão que se referia à atividade profissional desse judeu. Ele prestava serviço público, por isso a expressão publicano. E os publicanos tinham uma péssima reputação entre os judeus, porque a maioria deles era desonesta, extorquia seus próprios compatriotas, além de lesar os cofres romanos. Então eles eram desonestos, eles eram ladrões, tal do colarinho branco. Além disso, eles também costumavam ser violentos, agressivos, para receber aquelas propinas que eles estavam cobrando dos seus compatriotas. E então, eles eram tidos com muita rejeição pelos judeus, os publicanos. Os judeus costumavam dizer que os publicanos jamais poderiam ser aceitos nos céus, porque era impossível que eles pudessem ser alcançados pela obra de Deus, tamanha a maldade que eles praticavam. Mas nem todo publicano agia dessa forma como eu estou te falando. Como também nem todo fariseu era um hipócrita, como Jesus tantas vezes denunciou. A gente vai ver o Nicodemos, por exemplo, que foi se tornar um dos seguidores de Cristo. Nós vamos ver depois o José de Arimateia, que também era um fariseu, e foi cuidar do corpo de Cristo, oferecendo-lhe uma cova, uma sepultura, que não tinha sido usada por ninguém ainda. Então a gente tem outros textos na palavra de Deus que falam de fariseus que se converteram. Então não era regra geral, mas era aquilo que caracterizava mais fortemente cada um dos dois. Então tá, o versículo 10 nos fala que eles eram religiosos, eles foram ao templo no mesmo dia, na mesma hora, para orar. Então vamos ver o versículo 11. Jesus está contando essa história para quem? Para aqueles que no versículo 9 ele identificou como pessoas que só tinham práticas religiosas, mas vida espiritual mesmo não tinham. Então versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Pelo contrário, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Olhe para mim, por favor. Olha o que Jesus, a história que ele conta para caracterizar como é que se conduz a pessoa que coloca confiança em atos religiosos. Esse homem vai orar, mas quando ele vai orar, ele vai conversar com Deus, ele começa a promover-se a si mesmo nas suas orações. Ele quer fazer propaganda dele mesmo na hora de conversar com Deus. Ele quer impressionar Deus com algumas características positivas da sua vida. Aí sabe aonde ele vai buscar essas características? Primeiramente, comparando a sua conduta com o comportamento de pessoas que não eram seguidoras da palavra do Senhor. Ele diz então assim: o senhor está vendo, né? Graças a Deus eu não sou como aqueles ali. Eu não sou, o senhor sabe disso. Eu não sou como aqueles que roubam. Eu não sou desonesto. Eu não leso ninguém financeiramente. Eu também não sou uma pessoa injusta. Eu não ando de maneira a defraudar o direito do meu próximo. E mais uma coisa, eu não sou um imoral. O senhor já reparou? Tem muita gente assim aqui na cidade, Deus, mas eu não faço essas coisas. A escória está fazendo isso, mas eu não faço essas coisas. Eu não roubo, eu não sou injusto com ninguém, e eu também não sou um adúltero, não sou um imoral. Oh Deus, eu te louvo porque eu não faço o que essas pessoas fazem. Eu não sou nem igual a esse publicano que está aqui dentro do templo comigo agora, orando também. Nossa, que sorte a minha, eu não sou igual a eles. Como que ele estava usando aquele momento que deveria ser um momento de quebrantamento diante do Senhor, mas ele não está indo com o coração quebrantado, ele está indo com o coração arrogante, ele está indo com o coração vaidoso, ele está indo com um sentimento de superioridade aos demais. O que ele pensa? Ele pensa que ele não é um ladrão, nem é um injusto, nem é um adúltero, porque ele é melhor do que os outros. A semente do adultério estava nele.
A semente da desonestidade estava nele. A semente de uma vida sem retidão estava nele. Se essas sementes não produziam esses frutos, era por conta da força de vontade dele? Ele deveria reconhecer que era pela misericórdia de Deus, que ele não estava aprontando tudo que ele tinha potencial para aprontar. Ele tinha que reconhecer que se ele conseguia ter uma conduta mais correta do que os demais, isso não deveria ser creditado a ele, mas à misericórdia de Deus. Porque olhe para mim, preste atenção no que eu vou te falar, meus irmãos. O que existe na alma humana é um potencial tão grande de coisas erradas, que aquilo que a gente vê acontecendo nas ruas e nos noticiários hoje, ainda que nos impressione, não é uma milésima parte do que o ser humano é capaz de fazer. Olha o que é o mundo. O mundo está terrível por causa do pecado. Mas o pecado é uma possibilidade. Ele se torna uma realidade por quê? Porque é um agente do pecado. E o agente do pecado é o ser humano. E o ser humano executa práticas pecaminosas que corrompem a vida na terra, que trazem esse teor, esse índice de violência e de imoralidade e de corrupção. O pecado não é uma pessoa, o pecado é uma possibilidade. E ele está no nível que está por causa de que elemento social? O ser humano. E o ser humano tem potencial para fazer 1000 vezes mais coisas erradas do que está fazendo hoje. Deus ainda está no controle de todas as coisas na face da terra. Tem demônio suficiente na atmosfera para induzir as pessoas a colocarem em prática aquilo que é um potencial da sua natureza caída. Mas Deus está pondo freio. É Deus que coloca limite. Até onde demônios vão, até onde ser humano vai. Não fosse isso, meus queridos, não tinha mais espécie humana na terra. Não existiria mais espécie humana na terra. O que você está vendo hoje de libertinagem, de leis sendo implantadas para garantir que todo esse desajuste social aconteça, isso tudo está ainda debaixo do freio da mão soberana de Deus. Porque não fosse Deus ser Senhor da terra, como de fato Ele é, e não existiria mais nenhum senso de ética, de moralidade, de respeito. Não haveria mais nada, o ser humano se tornaria um animal, uma fera, consumidora. Então aquele homem, ele olhava para si mesmo, ele pensava, nossa, que nojo, olha o que fulano faz. E ele imaginava que ele em si próprio não tinha potencial para fazer a mesma coisa, mas tinha. Mas tem, todo ser humano tem. Por isso é que o velho homem tem que estar morto na vida daquele que se converteu. Porque o velho homem tem potencial para fazer muita lenha. E faz. E envergonha o crente, e envergonha a obra de Deus, e envergonha o nome de Deus. Por isso que Jesus mandou vigiar. Eu não estou aprontando o que o mundo lá fora está aprontando. Por quê? Porque eu sou melhor do que eles? É a mesma substância. É a mesma espécie. É a mesma espécie. A diferença é que sobre nós agora impera e predomina uma lei que está plantada na nossa alma, no nosso coração. Por que você não vai lá e não faz? Você não tem vontade? Às vezes tem. Por que tu não vai? Porque tem um Deus que domina sobre mim. Porque tem uma palavra que normatiza a minha conduta. Porque eu não ando mais pelos meus quereres. Porque agora estou rendido a um Senhor que prevalece sobre a minha vida. Aquele homem, ele estava em dívida com Deus, porque ele exaltava a si mesmo, quando o que merecia ser exaltado era o Todo-Poderoso. Ele
olhava para a sua vida e vamos acreditar que ele estava falando a verdade. De fato, ele não roubava ninguém, ele não era injusto com ninguém e ele não era um adúltero, de fato. Mas se ele conseguia não fazer nada disso de errado, isso não era por conta da força própria dele, porque a natureza dele penderia para essas coisas e coisas piores. Ele só não fazia por quê? Porque ele havia colocado a sua vida nas mãos de um Deus que estava pondo freio nele. Mas ele não honrou a Deus por conta da vida correta que ele estava conseguindo levar na terra. Você está entendendo o que atos religiosos, às vezes, demonstram a vaidade do indivíduo? Talvez você chegue aqui na igreja hoje, você dá uma olhadinha para a hora que você acordou, até o momento que você chegou aqui na igreja. Você pensa assim, graças a Deus, não falei uma mentira hoje. Aí você vai pensar assim, nossa, eu sou o cara mesmo, sou o cara. Não, quem que nos ajudou, irmãos, a agir direito no dia de hoje? Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus, nós tínhamos feito tudo errado hoje. Só falado coisas erradas, só pensado coisas erradas. Nós teríamos feito tudo conforme a nossa natureza manda. E a natureza se conduz pelo pecado. Então ele está ali, se autopromovendo em cima das misérias dos outros. Quer dizer, ele nem compaixão tinha dos que estavam praticando essas coisas. Ele se exaltava e ele desprezava os outros. E aí ele começa a julgar na cara de Deus o seu currículo religioso. Além disso, o senhor sabe, eu jejuo 2 vezes na semana. Você já viu a pessoa que ela não consegue ficar calada? Se ela jejuar, ela tem que contar para alguém? Tem gente que vai ao extremo, fala assim, não, eu estou jejuando. Se eu contar para alguém, eu quebrei o jejum. Também não é assim, não. Mas a pessoa, às vezes, ela se promove através disso. Ela não consegue, ela tem que divulgar, ela tem que contar. Ela não percebe, mas outras pessoas percebem. Nossa, como a pessoa é vaidosa, como a pessoa é vaidosa. Porque não existe aquela humilhação diante do Senhor. Então ele está dizendo, eu jejuo 2 vezes na semana e mais, dou o dízimo de tudo aquilo que eu tenho. Como quem diz assim, eu não estou em dívida com o reino. Eu não estou em dívida, eu tenho minha ficha limpíssima aí. Eu sou assim, irrepreensível naquilo que o reino requer dos servos de Deus na terra. E não é verdade. Deus não nos abençoa porque a gente jejua. Ele não troca. Jejum não é moeda de troca, oração não é moeda de troca, nada é moeda de troca. Deus falou que nós vamos jejuar porque Deus precisa do meu jejum. Hein, gente? Quando eu jejuo, eu deixo de fazer o quê? Comer um belo prato de macarronada. Para que Deus quer que eu deixe de comer o meu prato de macarronada? Ele vai comer ele? Deus se serve do meu jejum para quê? Deus precisa do meu jejum? Quem precisa do meu jejum? Eu mesmo. Porque quando eu jejuo, eu estou mostrando para a carne que há uma outra estrutura dentro de mim, que eu prefiro alimentar a ela do que a minha carne. Faço isso com moderação, porque eu tenho que exercer mordomia na carne que o Senhor me deu, no corpo que o Senhor me deu, e ele precisa de alimento. Então eu não posso jejuar excessivamente para que o corpo adoeça. Isso é autoflagelação, isso é errado, isso não está na Bíblia. Então aquele homem estava imaginando que as suas práticas religiosas o credenciavam diante de Deus por si só. Olha só o engano que estava no coração daquele homem. Ele estava se sentindo assim, diferenciado aos olhos de Deus. Porque ele não fazia tais coisas erradas e ele fazia tais coisas certas. Então ele achava que ele estava com grandes pontos, a pontuação dele estava exagerada diante de Deus. Enganando a si mesmo. A situação espiritual dele estava precária. Mas ele não estava perdendo sono por causa disso, porque ele não tinha noção. Ele avaliava por um princípio totalmente errado. E no princípio que ele usava, ele estava bem na situação. Mas na realidade ele não estava. Vamos ver o próximo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Dá para você notar alguma diferença de uma oração para outra oração?
Então você veja bem, o fariseu, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, dito uma celebridade religiosa da sua cidade, ele estava totalmente desqualificado aos olhos de Deus. Apenas 2 minutos de oração revelou isso. Agora, o publicano, que qualquer um que julgasse, diria, esse coitado está em dívida com o reino dos céus, ele agradou ao Senhor. Uma oração curtíssima. O que fica evidenciado na oração dele? Primeiro, a postura dele. Diz a palavra que ao orar, ele não se sentia digno sequer de levantar a sua face aos céus. Tamanha consciência de pecado que ele tinha, tamanha consciência de indignidade que ele tinha diante da santidade e da perfeição de Deus. Ele orava com a sua cabeça reclinada. Isso não significa que quem levanta a cabeça para orar está sendo arrogante. Jesus está apenas dando esse detalhe para mostrar que aquele homem estava se aproximando de Deus em oração, diferente do fariseu. Ele não estava ali propagando, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, ele estava ali completamente humilhado diante de Deus. E ele não estava ali denunciando o erro de ninguém. E também não estava ali requerendo direito algum. Comprado, adquirido, conquistado por horas de oração, de jejum. Nada disso. Ou pelos dízimos, nada disso. Ele estava ali dizendo uma única coisa para o Pai: tem misericórdia de mim. Ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Ele dizia: sabe por que eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, Deus? Porque eu sou um pecador. Porque eu sou um merecedor de condenação eterna. Tem misericórdia de mim. Gente, mas esse rapaz estava sempre no templo. Pois é, justamente por isso. Quanto mais vezes ele ia à igreja, mais consciência ele tinha. Como eu sou falho. Como eu sou inadequado. Como eu sou indigno. Então, Deus, eu não entro na tua casa com meu nariz arrebitado, dizendo eu tenho direito. Não, eu entro clamando pela misericórdia. Me recebe por causa da misericórdia. Me aceita na tua casa por tua misericórdia. Eu não tenho nada que me favoreça diante do teu olhar. Eu não tenho nenhum recurso que me garanta o direito de estar neste lugar. Mas eu rogo e eu clamo, me recebe na tua casa, tão somente porque tu és misericordioso. Ele diz: eu sei o que eu sou um pecador. Esse homem não estava cuidando da vida dos outros, ele estava cuidando da vida dele. Ele estava procurando erro na vida dos outros. Ele não estava pontuando aonde os outros estavam tropeçando. Ele não estava se projetando em cima de deslizes dos outros. Ele estava consciente da sua própria miserabilidade. E ele entrava no templo com um sentimento de devoção, de temor, de adoração. Dificilmente ele entraria, um homem como esse, entraria num templo num dia de culto, tagarelando. O culto já teria começado e o adorador, o ministrante da noite, já teria iniciado e o indivíduo lá tagarelando, sem noção que o culto já começou. Jamais ele faria isso. Porque ele saberia: eu não estou entrando num lugar qualquer. Eu estou entrando num lugar que é chamada casa de oração. Casa de oração. Isso aqui é casa de oração. É casa de conversar com Deus, de ter contato com Deus, de tocar em Deus, de ser tocado por Deus. Todos os meus sentidos e atenção agora não estão voltados para o da direita nem para o da esquerda. Estão voltados para o Deus da minha devoção. Cada vez que aquele homem entrasse dentro da igreja, ele entraria com essa consciência: eu só posso estar aqui porque ele tem misericórdia de mim. E eu continuarei vindo, embora sei que sou pecador. Alguém talvez me desqualifique, alguém talvez como fariseu diga: mas como tu ainda tem coragem de ir? E eu poderei dizer: eu sempre poderei ir, porque Ele é o meu Deus de eterna misericórdia. Quando Jesus Cristo viu essa situação, a Bíblia diz que então, Ele encerra aquela história
contando para as pessoas uma avaliação que nem o fariseu e nem o publicano podiam saber. Mas Deus sabia. Ele disse assim, sabe o que aconteceu quando a reunião de oração acabou? Lugar de religiosidade, prática religiosa, os dois entraram, os dois estavam no mesmo ambiente, os dois participaram do mesmo culto de oração, mas sabe qual foi o resultado para cada um? Foi diferente. O resultado foi diferente. O fariseu, ele entrou se exaltando. Sabe como é que ele saiu? Humilhado. Ele não se sentiu assim. O mais triste da história é isso. Aos olhos de Deus, quando aquele homem encerra a sua adoração e vai embora, ele sai humilhado, porque ele não foi aprovado pelo Senhor. Mas o pior é que ele não percebeu isso. Você sabe o que é a pessoa continuar com práticas religiosas automaticamente, mecanicamente produzidas, e ela não perceber que ela não está tocando o coração de Deus com aquilo, não está tocando, não está chegando, não está subindo, não está havendo contato, a presença não se manifestou. Mas a pessoa não foi ali buscar a presença. O problema do fariseu era esse, o problema do religioso é esse. Os seus atos, as suas atividades, as suas práticas religiosas não têm por finalidade alcançar a presença, tocar o coração de Deus, não tem. Tem qualquer outra finalidade, menos essa. Por isso, quando ele vai embora sem esse resultado, ele não assusta, ele não apavora, ele não veio buscar isso. Ele não entrou na igreja para isso. Ele não separou aquele momento para ter uma experiência com Deus. Por isso que ele entra na igreja, ele pendura no celular. Por isso é que o culto está acontecendo, ele está dormindo no banco. Por isso que a palavra está sendo ministrada, a oração está acontecendo. E ele está pensando o que ele vai lanchar quando o culto acabar. Ele só está de corpo presente. Como que ele consegue? É porque ele não saiu de casa para ter um encontro com Deus. Foi apenas para mais uma atividade religiosa. Porque aquele que diferentemente usa das atividades religiosas para tocar em Deus, nada lhe distrai na hora do culto. Nada! Talvez ele vai chegar lá fora, alguém vai falar assim, nossa, mas você viu o sapato de fulano? Você não viu nem fulano, que se dirá o sapato dele. Porque eu entrei aqui para ver a glória. Eu entrei aqui para tocar a glória. Eu estou saindo daqui cheio da glória. Aleluia! Aleluia! Por isso tem muita gente, irmãos, que acaba o culto, chega ali fora já pronta na porta da igreja. Ficou 2 horas inteiras participando de atividades religiosas que supostamente lhe colocam em contato com a glória de Deus, lhe revelam a glória de Deus, supostamente. Porque mal acabou o culto, atravessou os portões ali na rua, já se comporta e já fala coisas que revelam que aquela pessoa está tão vazia quanto estava quando entrou. 2 horas desperdiçadas. Pior que isso, 2 horas de desprezo para com a oportunidade de receber o toque da glória de Deus na sua vida. Uma situação que coloca um crédito negativo na conta dessa pessoa. Porque como é possível? Jesus falou assim, onde 2 ou mais se reunirem no meu lugar, no mesmo lugar em meu nome, ali eu estarei. Agora você imagina, ele está conosco aqui ou não? Porque eu estou aqui em nome de Jesus, quem mais além de mim? Glória a Deus. Então sem dúvida ele está cumprindo a promessa dele, ele está no meio de nós. Agora você imagina o que é ter o Rei dos Reis no meio de nós e a gente não dá confiança para ele? A gente está mais interessado em olhar tantas outras coisas e simplesmente não dar atenção para ele. Isso é desprezar a majestade, é desprezar a glória, é desprezar a santidade. Ele poderia nos fulminar por isso. Ele poderia nos fulminar, nós poderíamos, como Ananias e Safira, cair mortos dentro da igreja. Porque isso é feito diante dos olhos dele. Desprezo, menosprezo, indiferença. Indiferença quando a majestade está presente.
A Bíblia diz que o sol se curva diante dele, a lua e as estrelas se dobram diante dele, e as ondas do mar lhe obedecem. E eu e você que não passamos de vermes, cuja terra vai comer, temos a capacidade de afrontá-lo dessa maneira. Ele está presente. E nós cantamos músicas supostamente para ele, mas não, o nosso coração não está cantando, só a nossa boca canta. Só nossos lábios proferem, como se estivéssemos cantando um blá 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 qualquer. Isso é afronta, isso é afronta. E aí como é que Deus responde a isso? Ele humilha aquela pessoa. De que maneira? Se a pessoa lhe despreza, então ele não lhe toca. Porque ele poderia dar um sacode à força na pessoa e falar assim: não, senhor, tu vai me dar atenção sim. Poder para isso ele tem. Mas você sabe o que ele faz? Ele permite que a pessoa saia tão vazia quando ela entrou. Meu Deus, mas como que o senhor pode deixar? Porque a pessoa está consciente do que ela está fazendo. Porque a pessoa está escolhendo desprezar uma oportunidade de edificação espiritual que ela bem está precisando. Porque, meus queridos, as pessoas por vezes jogam na nossa cara e cobram de nós: o que está adiantando tanto de vezes que tu vai na igreja? E eles não estão totalmente errados, não. Porque pela quantidade de vezes que nós temos oportunidade de cultuar a Deus, de receber a palavra de Deus e o toque da glória de Deus, nós éramos para estar mais aperfeiçoados do que temos conseguido estar. Porque é a presença de Deus que nos quebranta e nos faz perceber que nós precisamos de freio, o freio da palavra e do Espírito de Deus na nossa vida. E quem não se permite ser tocado pela presença de Deus, está tão vazio, está tão vazio. Mas está tão conformado, tão acomodado, que quando vê uma pessoa como o publicano, quebrantado diante de Deus, se derramando em lágrimas, a pessoa, ao invés de chorar um bocado também, fica olhando para a pessoa: nossa, Deus deve estar vivendo um problema seríssimo. Eu estou para te falar que dificilmente lágrimas têm caído nesse chão por causa de problemas. Na maioria das vezes, esse chão tem recebido lágrimas de adoradores tocados pela presença de Deus, pela glória de Deus, que não resistem e se derramam em lágrimas. Porque há momentos que não há palavras para traduzir o impacto dessa presença na alma. Então a pessoa apenas chora e chora e chora por causa da comoção pela presença de Deus. Mas o fariseu que está na igreja, ele fica supondo tantas coisas. Coitado, o marido deve estar até batendo nela. Nossa, deve estar desempregado e cheio de dívida para pagar. Você acredita? E Deus está vendo e sabendo de tudo isso. Senhor, resolve o problema. Toca no fariseu então, para que ele acorde. Deus poderia fazer, mas Deus não fará. Porque ele diz assim através do profeta: eu serei achado de todo aquele que me buscar. Primeiro tem que haver uma atitude da parte daquele que já sabe a verdade. Busque a Deus, porque quem o busca o encontra. Jesus falou assim: você sabe que ir à igreja, sabe que o templo, sabe que a oração, isso tudo é muito poderoso, mas pode não resolver nada na vida de uma pessoa. Pode não resolver nada. Você pode virar para um crente que está fraco, está quase acabando de cair. Você fala assim: vai à igreja. De tanto você falar na cabeça dele, ele vai. Mas vai sair tão fraco quanto entrou. Pode ser que ele saia tão fraco quanto ele entrou. Porque não basta estar na igreja, tem que estar na presença. Não basta estar no culto, tem que cultuar a Deus. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa noite. Atos religiosos são necessários, mas eles não são suficientes para revelar se de fato tem vida espiritual por detrás deles. Agora, quando eles são sinceros e realmente eles geram esse contato entre nós e Deus, aí ocorre
essa comunhão do Criador com a criatura, porque Jesus agora vai falar de como o publicano foi embora. Ele falou assim: o publicano, esse foi embora justificado, porque aquele que se exalta diante de Deus está humilhado, mas aquele que diante de Deus se humilha, Deus o exalta. E o que é que está sendo avaliado aqui para ser exaltado ou para ser humilhado? Práticas religiosas, formas de culto a Deus. E Deus, vou ter que ir, já tem uma semana que eu não vou na igreja, então eu tenho que ir. Assim para Deus não serve. Não serve. Porque não é com pesar que a gente vai para a casa do Senhor. O salmista diz o quê? Alegrei-me quando alguém me falou assim: vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria. A gente entra com entusiasmo. Assim é que tem que ser. É justo que seja assim. Porque é uma oportunidade à qual nós não temos direito. Nós só temos acesso pela misericórdia. Fica de pé no seu lugar. Os irmãos da adoração vão louvar com um cântico. E nós vamos cantar junto com eles, mas primeiro, a primeira vez que eles vão cantar essa canção, eles cantam e nós oramos. E na segunda vez nós cantamos junto com eles. E eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Porque uma das coisas que levou o Senhor Jesus a contar essa parábola foi ver como aquelas pessoas desprezavam os outros. Você vê como é que o coração pode ser enganoso, né? Eles é que estavam numa atitude desprezível, mas se sentiam superiores aos outros. E aos olhos de Cristo, haviam outras pessoas que estavam mais aprovados do que eles. Feche os seus olhos, por favor. Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de jejum, seja uma pessoa que está sempre na igreja, seja uma pessoa que medita na palavra de Deus, seja uma pessoa que se dedica ao chamado, ao ministério que Deus te confiou, mas não faça isso mecanicamente, faça isso na presença de Deus, tocando a glória de Deus. Não seja tão arrogante ao ponto de cantar para Ele só da boca para fora, ao ponto de orar e nem se concentrar no que você está falando. Perceba diante de quem você está. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Quando se dirigir a Ele, não se compare com o seu vizinho da direita ou da esquerda. Compare-se com Ele mesmo. E aí você saberá quão inferior nós somos, quando comparados com a santidade dEle, com a perfeição dEle. Eu quero que você comece a orar desse jeito, como quem ora com contrição, com o coração quebrantado, tocando a glória de Deus.